Paz do Senhor, amadas. Glória a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos aqui gravando mais um EBD compartilhado, direcionada para mulheres, mas todos são bem-vindos. Nós estamos iniciando a primeira lição do segundo trimestre do ano de 2020 e o comentarista dessa lição é o nosso irmão. Ele é pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGA-DB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. É doutor em teologia e licenciado em filosofia. Essa lição está maravilhosa. Eu já havia dito na lição passada, na última lição, acerca da carta de Paulo aos Efésios. É uma carta considerada a rainha das cartas de Paulo, porque ela tem uma teologia muito densa, uma teologia maravilhosa acerca de Cristo, acerca da igreja, acerca do mistério que é a igreja e também com questões práticas. É considerada uma carta gêmea de Colossenses, é muito parecido, porém Colossenses ele vai frisar mais no Cristo da igreja e Efésios vai frisar na questão da igreja em si, de como ela deve se portar no mundo para glorificar aquele que a redimiu, que a escolheu antes da fundação dos séculos. Mas eu quero aqui abrir um parêntese para falar a vocês. Hoje é um dia que foi escolhido para o jejum. Toda a nossa nação está proclamando, está entregando um jejum ao nosso Deus em prol dessa situação em que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para operar. E hoje eu estava colocando esse mapa e os meus filhos ficaram apreensivos, olhando, curiosos, e me veio à mente dizer a eles de onde tinha saído esse vírus. Mostrei para eles a China e mostrei para eles quão longe ficava do nosso Brasil e o quanto esse vírus tinha andado pelo mundo. E aí veio à minha mente o poder de algo tão minúsculo, microscópio e invisível, e um poder tão grande, né? Esse vírus tem um poder letal terrível. Nos assombrou, nos deixou preocupados, o mundo inteiro silenciou, o mundo inteiro parou por algo invisível e tão pequeno, algo que você não consegue sequer ver, mas está em toda parte. E veio à minha mente o poder da oração. Este vírus veio para nos fazer lembrar, nós podemos lembrar novamente do poder da oração. Algo também invisível, mas poderosa. Por quê? Não porque em si há poder, mas porque por meio da oração o homem se liga a Deus. O homem vai ao encontro daquele que pode fazer todas as coisas. Então que neste domingo você possa analisar o poder dessa situação tão difícil que é invisível e o poder da sua oração. O poder de você entrar na sua casa com os seus e se ligar no trono da graça. E da mesma forma que esse vírus invadiu todo o planeta Terra, a nossa oração irá ao trono da graça e trará resposta. Esdras 8 vai dizer que ele orou, pediu ao Senhor e o Senhor se moveu e lhe respondeu. Da mesma forma nós cremos. Agora voltamos à lição. O título da nossa lição é Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. São tantas coisas boas que nós podemos aproveitar nesta carta, que eu não sei nem por onde começar e com certeza vai ficar muita coisa
para falar, porque nós precisamos correr aí no tempo. Mas o texto áureo dessa lição, primeira lição é: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 2. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aí o significado dessa saudação tão poderosa. A verdade prática é a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Você tem um propósito. Deus lhe escolheu com um propósito, mulher abençoada. Nós estamos dentro do propósito maior de Deus, a igreja de Cristo, o próprio Cristo. A leitura bíblica em classe vai dizer Efésios 1, o 1 e o 2, e também vamos estar lendo em Atos 19, do 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: que sois batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Nós podemos encontrar a história de Paulo e suas viagens no livro histórico de Atos, redigido por Lucas. E essa lição, ela vai trazer, nós vamos falar aqui, vamos ter uma visão panorâmica do livro de Efésios, da carta aos Efésios, propósito, autoria, data, Nós estaremos vendo, como eu já disse, ela é uma carta considerada a coroa, a rainha das outras cartas. A autoria é dada a Paulo, ele começa essa carta como Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, a data dessa carta ela é datada de 60 a 62, quando Paulo está preso, uma prisão domiciliar em Roma. Tíquico vai trazer essa carta aos Efésios. Ele está preso em Roma, prisão domiciliar, e Tíquico traz essa carta aos irmãos. Essa carta também é considerada uma carta circular. Ela era para circular em todas as igrejas ali, para trazer a vontade de Deus aos irmãos. Então, a data dela é de 60 a 62. Não há muita contradição com a data e com a autoria da carta aos Efésios. O autor também aqui na revista, ele lança aqui a questão do nome de Paulo, Paulo e Saulo. Paulo escolhe ser chamado, ele não troca de nome, mas ele escolhe ser chamado de Paulo, o nome dele romano, porque os judeus eram muito concentrados em si mesmos e não eram tão bem vistos. Então era melhor para Paulo ser chamado e se auto-identificar como Paulo do que como Saulo, que era o seu nome judeu. Paulo, que significa pequeno, ele vai se identificar para alcançar os gentios, que era o seu maior propósito, e o autor vai deixar isso claro na lição.
Outra coisa interessante, os destinatários. Quem eram os destinatários dessa carta, né? Além de ser circular, é uma carta direcionada ao povo de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, era considerada a quarta maior cidade ali da Ásia Menor. Era uma cidade que recebia o mundo todo, aquele mundo antigo. Eles iam até Éfeso para para tratar de coisas comerciais e também religiosas. A cidade era uma cidade extremamente religiosa. A cidade era movimentada pelo templo da deusa Artemis, da deusa Diana. E essa deusa, ela controlava esse templo, ele controlava toda a economia daquela cidade, porque funcionava como templo e como um banco. As pessoas do mundo todo depositavam seu dinheiro ali. E fora isso, ainda havia o comércio os ourives, né, como a Bíblia vai dizer, eles fabricavam pequenas estatuetas de Diana e vendiam para todas as pessoas que ali chegavam. Outra coisa interessante é que Éfeso, as pessoas que chegavam ali para visitar pagavam como se fosse um ingresso para poder visitar o templo, um templo suntuoso, um templo todo de mármore branco. 130 metros por 70 mais ou menos. Era um templo grande, dado a essa deusa uma importância em que ela dominava todo o comércio, ela dominava a mente daquelas pessoas, as pessoas direcionavam toda a sua adoração a ela. Então Paulo chega ali naquela cidade com o evangelho, tirando agora toda a direção que era dada para Diana e colocando novamente o Deus criador dos céus e da terra no trono. E aquele povo passa a ouvir o evangelho. Então esse foi o destinatário, né? Quando Paulo envia a carta, ele está destinando para esse povo nesse contexto social, nesse contexto político, nesse contexto econômico. A religiosidade de Éfeso, como eu já disse, né, era uma cidade extremamente religiosa. Ela funcionava economicamente, politicamente e socialmente em torno da religião, em torno dessa deusa, que eles consideravam que ela havia caído do céu, possivelmente um meteoro havia caído, e a partir dali eles começaram a adorar esta deusa por nome Diana. Era considerada a deusa da fertilidade, a deusa da lua, a deusa da agronomia. Então tudo era direcionado a ela. Mais à frente nós veremos como ela era adorada. E Paulo, ele vai enviar esta carta para aquela igreja, naquela situação. Eu quero aqui frisar para vocês a grandeza de Deus em usar pequenos. A igreja de Éfeso, eu fico emocionada em dizer, alegre em dizer, que uma cidade tão grande, cerca de 500 mil habitantes, alguns dizem que é 200, 300, mas a lição está dizendo que 500 mil habitantes estavam ali. Então era uma cidade grande. Aqui para a nossa região, 2,5 vezes Juazeiro era aquela cidade. Uma cidade que movimentava ali, recebia o mundo. E Deus, ele vai usar Paulo, que era pequeno, considerava-se pequeno. Ele vai usar Priscila. Quem não lembra de Priscila, né? Em Atos 19, Priscila e Áquila, uma mulher. E também aparece ali no contexto Apolo. Apolo diz que era um homem, um pregador extremado, um homem abençoado, e ele tem a humildade de, quando é chamado por Priscila e Áquila, e aprender mais acerca do evangelho para continuar proclamando. Então Deus usa ali naquela cidade tão grande uma mulher, usa Priscila, usa naquela cidade tão grande, tão imponente, Paulo. Ele usa também naquela cidade um jovem. Quem lembra quem era o jovem? Timóteo. Um jovem que tinha saúde fragilizada. Deus usa
poderosamente para transformar o contexto daquela cidade. A tal ponto que aquele templo depois, mais à frente, ele vai à falência. Deus ele vai usar Paulo de uma forma tão tremenda que por onde Paulo passava, os enfermos eram curados. Eles pegavam os lenços de Paulo. Paulo com certeza não fazia disso mercado, mas eles iam ali, pegavam o lenço, pegavam as coisas de Paulo para curar os enfermos, e os enfermos eram curados. Outra coisa também interessante que aconteceu nessa cidade, nessa igreja, foi que tentaram imitar Paulo e os demônios deram uma surra nos homens judeus que tentaram, e eles foram envergonhados, e a Bíblia diz que o povo creu ainda mais no Deus que Paulo estava confessando, pregando aonde ele chegava. Olha que coisa maravilhosa. A ponto, minhas amadas, daquele povo pegar livros caríssimos. Diz que eram mais ou menos 50 mil dias, se eu não me engano aqui, era um livro só, valia mais ou menos 50 mil dias de trabalho daqueles homens, e a fé deles foi tão firmada nas grandezas que Deus operou, que eles pegaram os livros e foram queimar em praça pública, confessando, rejeitando tudo aquilo que havia aprendido e confessando Jesus Cristo como Salvador. Então a cidade foi transformada. Essa igreja era uma igreja vigorosa, era uma igreja forte. E a cidade foi transformada por esta igreja. Esse é o contexto da igreja aos Efésios. Olha que maravilhoso. E Paulo vai fazer a saudação que eu disse no começo. Ele vai dizer aos santos e fiéis de Jesus Cristo, graça e paz. Sabe o que Paulo está dizendo? A graça alcançou aos gentios. Cristo te alcançou e foi pela graça. Oh, aleluia! Pela graça fomos salvos. Paulo está dizendo, receba graça. É de graça. E ela alcançou agora os gentios. A paz já era uma saudação. Shalom era uma saudação dos judeus. Paulo vem e acrescenta, agora é graça. Oh, glória a Deus. Então, nós vimos aí o contexto da cidade de Éfeso. Qual era o propósito dessa carta? Com que propósito Paulo escreve essa carta? Ele escreve essa carta para firmar os irmãos de Éfeso na fé. Paulo sempre tem a preocupação dos falsos ensinos, então ele escreve para afirmar. E essa carta ela é vigorosa porque ela traz o tratado e que é o mistério que é a igreja. Deus ele escondeu esse mistério e agora ele revelou por meio do seu filho o que é a igreja. E aí Paulo vai dizer, é uma carta teológica, é uma carta eclesiológica, mas também é uma carta prática. Como é que essa igreja deve viver? Paulo vai tratar nos capítulos seguintes, né? Que aqui nós estamos vendo de uma forma panorâmica. Então, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo aqui na terra, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo de Deus. Paulo ele vai ter a preocupação de deixar claro aos irmãos ali como era que a igreja funcionava. Então, aqui fazendo um panorama, ele faz a saudação que eu já disse a vocês, que a graça nos alcançou, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, o que é que Cristo nos proporcionou. Não deixe de ler o capítulo 1 de Efésios. Olha que coisa grandiosa ele vai dizer. Ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos fez para louvor da sua glória e graça. Então são coisas grandiosas que Cristo fez por nós, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aí ele começa aqui a partir do 15, os resultados da redenção em
Cristo, nós saímos da morte, dos delitos e pecados para a vida em Cristo, né? Esse é o resultado da redenção. Aí ele vai fazer uma oração apostólica o 3, do 14 ao 21. Ele vai fazer essa oração. Para que ela vai fazer essa oração? Para que nós venhamos verdadeiramente nos apropriar dessa herança. Venhamos verdadeiramente entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos. Minha irmã, você precisa ter essa convicção de quem você é em Deus. Da obra maravilhosa que Deus, por meio de Cristo, do seu Espírito Santo, produziu em você. E Paulo, ele faz essa oração aqui no 3. Eu vou até ler para vocês aqui alguns. A partir do 14, ele vai dizer: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, em que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Em Cristo você pode compreender o tamanho do amor de Deus por tua vida e que isso fortaleça a tua fé no dia de hoje. E ele continua dizendo, implementando o propósito de Deus. Por isso, por tamanho amor, por tamanho sacrifício, por todas as coisas que Deus fez, nós devemos andar de maneira digna, andar de forma digna. E nas outras lições nós vamos detalhar como é esse andar, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, né? Antes os efésios, que tinha como deus Baco, como deus Diana fazia com que as mulheres se prostituíssem. Dizem alguns historiadores que as mulheres, até as que iam se casar, se prostituíssem, o casamento seria mais abençoado, se entregassem. E a cidade de Éfeso, é interessante frisar para vocês, que Paulo, ele vai tocar muito na questão da paternidade, na questão de Deus ser pai. Por quê? Porque aquelas mulheres que adoravam a Diana, elas se entregavam ali a qualquer homem e elas engravidavam e elas eram expulsas, elas tinham que sair do templo e ficavam com seus filhos órfãos na rua. Então a cidade de Éfeso tinha muitas mulheres e muitas crianças abandonadas, órfãs, à mercê de tudo quanto era ruim. Veja que Deus é esse. E aí Paulo chega trazendo um Deus Pai, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que zela pelas suas filhas, né? O deus Baco, que também era adorado ali, era o deus da embriaguez, do vinho. E agora Paulo vai dizer, vocês não precisam andar dessa maneira tão sórdida, tão terrível. Deus, ele vos chamou para ser sóbrios. Nós vamos estar vendo na carta, né? E agora vai aplicar a questão dos relacionamentos do lar. Como eu disse, era uma sociedade matriarcal. Porém, Diana não libertava as mulheres de um jugo tão terrível. Mas Cristo, ele chega para aquelas mulheres de Éfeso e hoje chegando para nós, para as nossas vidas, nos dando liberdade nele, nos alcançando e nos fazendo entender qual é o nosso papel como mãe, como mulher, qual é o papel do esposo, qual é o papel dos filhos, qual é o papel dos funcionários. Tudo isso Paulo vai tratar nesta carta. Ele vai combater todo aquele ensino perverso de Diana, daquela deusa Ártemis, e vai ensinar como é que nós devemos ser capacitados espiritualmente, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E por fim ele termina mostrando a preocupação dele ali com os efésios e dizendo que ele está em paz e que eles também deveriam se alegrar nisso. Então essa carta, nós fizemos aqui um panorama. Mas como é que nós podemos alcançar tudo isso? Como é que nós podemos alcançar tudo isso? No início nós lemos que aqueles homens, aqueles 12 discípulos que estavam ali, precisaram ser cheios do Espírito Santo.
Da mesma forma, para que nós possamos alcançar um patamar elevado, que é o patamar de Cristo, nessa sociedade corrompida como estava Éfeso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, aquele que transforma, aquele que nos enche de poder e de autoridade, não só para verberar, para falar em mistério, não só para fazer maravilhas, mas para termos a sensibilidade de obedecer a palavra de Deus, para fazermos, para andarmos de maneira digna. Quem é que produz isso em nós? Paulo está dizendo, quem é que vai fazer com que você seja uma boa esposa, com que você obedeça seu esposo? Quem é que pode fazer com que o marido ame a esposa? Quem é que pode fazer com que o filho obedeça aos pais e os pais não causem transtorno aos filhos? Quem é que pode fazer com que os patrões e os empregados tenham uma convivência verdadeira? Quem é que pode? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode trabalhar todas essas áreas na nossa vida, e Ele quer, e o Senhor disse que deixou eles para cuidar de nós. Então tomamos posse dessa palavra, tomamos posse dessa mensagem, tomamos posse, como os irmãos em Éfeso, do poder do Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade de Deus, e para sermos cheios e usadas por Ele, para fazermos milagres e maravilhas. Que o Senhor possa lhe abençoar nesse dia, que nós possamos ser vivificados pelo seu Santo Espírito, e que nós possamos nos apropriar de todas as bênçãos nas regiões celestiais dadas pelo nosso Cristo. Cristo em vós, Ele é a esperança da glória. O nosso Deus é poderoso, como eu disse no começo, para fazer todas as coisas. E como é que nós alcançamos? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da obediência e por meio do Espírito Santo de Deus operando em nós as maravilhas que Ele tem operado, como fruto do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio, benignidade e tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nos oferecer. Que Deus vos abençoe, que o Senhor continue nos abençoando e que você tenha um domingo abençoado na presença dEle. Um cheiro no seu coração. Fica na paz. Compartilha com alguém, curte lá. Se inscreve no nosso canal e continua conosco. Quero aqui agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor, vice-presidente aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ismael Rabelo, o nosso pastor presidente Joel Alves de Santana, suas esposas Lidiane e a nossa irmã Luísa Rabelo. Que o Senhor possa continuar abençoando pastores que têm cuidado do seu rebanho com amor. Glória a Deus.